Olá, tudo bem com você? Que prazer, que honra tê-la aqui de novo com a gente, tê-lo aqui conosco. Se você está chegando agora, seja bem-vindo ao canal, um canal de algumas reflexões, nada muito sério, às vezes algumas coisas mais profundas. Mas vamos conversar um pouquinho hoje sobre um tema inquietante, polêmico talvez, mas que faz parte do nosso cotidiano. Você que está caminhando com a sua espiritualidade, você que está desenvolvendo essa proximidade com a sua espiritualidade no dia a dia, na sua vida, você já se pegou naqueles momentos de incerteza, de o que pensar ou como pensar aquelas situações que a gente percebe que está havendo um afastamento quase que natural de algumas pessoas e algumas situações da nossa vida. Algumas situações fica mais óbvio, né? Porque com o passar do tempo nós não nos encaixamos mais em alguns tipos de programa, de programação. Aquelas coisas que a gente consumia antes, tanto alimentar quanto de bebidas ou conteúdos nas mídias, na televisão, nas redes sociais, a gente já não consome mais como antes. Essas coisas são mais fáceis de perceber, né? Mas e quando chegamos naqueles momentos que a gente começa a perceber que parece que começa a haver um afastamento tanto nosso para com algumas pessoas, quanto de algumas pessoas para conosco. Pessoas do nosso convívio mais íntimo, muitas vezes de parentela consanguínea, não só de círculos de amizades. E aí, muitas vezes, nós nos pegamos meio que num dilema mental. Qual seria esse dilema? Vê se você já se viu nessa situação. Que conforme a gente vai notando isso, e isso vai acontecendo naturalmente, às vezes a gente se pega na dúvida, no dilema, se continuamos persistindo na proximidade ou na tentativa de proximidade ou de convívio com algumas pessoas ou não. Por quê? Porque nós já estamos trilhando uma senda que vai nos transformando aos poucos. E nós não somos mais o que éramos antes. Nós não vivemos mais como vivíamos antes. Nós vemos o mundo de uma forma diferente como víamos antes. Isso vai mudando com o tempo. Isso naturalmente vai se ajustando dentro de nós. Só que do mesmo jeito que não somos mais o que éramos antes, ainda talvez não somos aquilo que gostaríamos de ser. Quem me disse isso essa semana, essa frase que eu falei agora, foi uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que eu trato ela por minha madrinha, é a minha madrinha nas consagrações de medicina da floresta. E nós estávamos conversando um pouco sobre essa questão, e ela me trouxe essa frase, que ainda nós já não somos mais aquilo que éramos antes. Muito do velho já morreu dentro de nós. A nossa forma de ser, de agir, de pensar, de ver o mundo. Mas ainda não estamos como gostaríamos de estar. Eu não sei como você gostaria de estar, mas eu gosto de me imaginar um dia, talvez,
não precisa ser nessa presente encarnação, não tem essa pretensão, ser alguém muito melhor do que eu já sou, para comigo e para com as outras pessoas, para com o mundo, com a natureza. Então nós nos espelhamos às vezes em avatares que viveram por essa terra em determinadas épocas, que são exemplos maravilhosos, mais contemporâneos a nós agora, um Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi, indo mais para trás, São Francisco de Assis, Cristo, Jesus, Buda. Nossa, tantos que tiveram durante a história, que foram seres totalmente diferenciados no quesito sobre o assunto de hoje, no trato, no relacionamento com os outros. Os mais próximos e também os outros que eles nem conheciam. Mas ainda não somos isso. E aí vem o dilema. Porque todos nós temos aquelas pessoas em nossa vida que elas, vamos dizer assim, nos usam como alavanca para os seus propósitos, alguns nos veem como caixa eletrônico só nos momentos de emergência. Todos nós temos pessoas que, enquanto nós levamos flores, entendimento, amor, compreensão para com elas, elas nos devolvem pedradas, pisões, nos magoam, nos machucam. E tá tudo bem a gente sentir isso também. Não somos seres iluminados que nem esses avatares que eu citei, que dedicavam-se à humanidade com um amor tão puro, que não tinham nenhuma expectativa de retorno. Nós sempre temos alguma expectativa de retorno. Não estou falando retorno financeiro. Não estou falando do retorno para insuflar o nosso ego, a nossa vaidade, que é aquele retorno da gratidão, da pessoa que fica agradecendo, que fica te envaidecendo, né? Não é isso. Eu estou falando que nós esperamos sempre pelo menos um retorno de sentimento, de ouvir uma palavra de consolo quando nós precisamos, de receber um abraço, de ouvir dessas pessoas talvez, olha, eu estou aqui. Por mais que a gente não precise e não procure essa pessoa nos nossos momentos de dificuldade, mas essa pessoa se coloca à disposição de nos ouvir, de nos aconselhar, de nos abraçar. Então nós nutrimos naturalmente essa expectativa. Às vezes uma expectativa baixa, a gente vai se trabalhando ao longo da vida nessa caminhada com a espiritualidade para não ter expectativas quanto às pessoas, ao mundo, à vida em si. Para que os nossos sentimentos, o nosso caminhar dependa exclusivamente da nossa forma de agir e de ver o mundo, não do outro. Isso é louvável e realmente é um princípio básico para quem deseja caminhar uma caminhada segura, vamos dizer assim, uma caminhada coerente, com os pés no chão, com a espiritualidade. Não esperar do mundo, confiar na providência divina, na espiritualidade, no Pai Maior, confiar no universo e nas suas energias, que tudo está certo do jeito que está.
Mas somos seres humanos encarnados e ainda não somos iluminados. Então, algum nível de expectativa a gente tem. E todos nós temos algumas pessoas em nossa vida que nos machucam muito. E por que nos machucam muito? Justamente por conta da nossa expectativa, porque são pessoas. Quem mais nos machuca é geralmente aqueles que a gente mais espera, porque a gente nutre um carinho, um amor, uma fraternidade pelaquela pessoa ou pelas pessoas. Então, quando essas pessoas recebem isso da gente e devolvem só coisas negativas, só julgamentos, só mágoas, rancores, angústias, isso nós sentimos, dói lá dentro. Tá tudo bem sentirmos dor. Somos sentimento também. Principalmente somos sentimentos. E aí onde está o dilema? O dilema está, talvez, na nossa consciência e na forma com que nós nos cobramos. Porque às vezes a gente cai num engodo de que precisamos ser perfeitos. Precisamos vibrar uma vibração alta o tempo todo. Precisamos ser e nos esforçar para ser seres iluminados que não se abalam com essas coisas. Algumas doutrinas ainda, falando em reencarnação, colocam de repente essas pessoas que nos machucam, que nos magoam, que nos pisam, como pessoas ao qual nós somos devedores. Porque talvez lá atrás, em outro momento, nós fomos os algozes delas. Então, se Deus colocou elas no nosso caminho, na nossa vida, ou nos aproximou delas, ou colocou nós no meio delas, é porque algo a gente tem que resgatar, que pagar, que suportar. Isso não é um pensamento de todo errado, segundo a minha reflexão pessoal. Porque, sinceramente, penso eu que se algo me fere, me machuca, é porque eu ainda preciso trabalhar alguma coisa ali. Porque se eu tivesse aprendido o que talvez o universo quer me ensinar com aquela situação, isso não me abalaria mais. Se eu ainda me abalo, é porque talvez eu ainda precise aprender alguma coisa. Mas eu gostaria de trazer hoje um contraponto a esse pensamento também, que é a confiança na providência divina e na espiritualidade, de que, em algumas situações, a espiritualidade vai trabalhar para que de forma natural essas pessoas se afastem do nosso convívio, pelo menos do nosso convívio mais íntimo ou do nosso convívio mais frequente, para que nós também nos afastamos desse tipo de convívio, naturalmente. Gostaria de trazer o contraponto dessa reflexão pensando sobre isso. Porque do mesmo jeito, como disse a minha madrinha, que nós não somos mais aquilo que éramos e estamos trilhando um novo caminho, estamos vendo e vibrando de uma forma diferente o mundo e a vida, se essas pessoas ainda alimentam essas vibrações e ainda vivem na mágoa, na angústia, no rancor, no julgamento, no tentar passar a perna, no tentar levar vantagem sobre a gente, é da escolha delas, é do momento de entendimento delas, assim como talvez nós já fomos assim. Se não nesta, em outras vidas. Então tá tudo bem, faz parte da caminhada delas. Mas talvez nós ficarmos insistindo
seja como se estivéssemos nos açoitando, nos punindo. Será que isso é necessário? Não estou trazendo aqui uma reflexão para que nós nos afastemos de todo mundo. Não é isso. Mas que a gente comece talvez a ponderar, a pensar com carinho, com calma, a refletir até onde eu devo persistir em algumas situações e até onde eu devo deixar fluir do jeito que está o universo está colocando e a espiritualidade está colocando para mim. Por quê? Porque olha só, como disse o Mestre Jesus, o que ele falou a respeito disso? Amai o vosso próximo como a ti mesmo. Amai a Deus acima de todas as coisas e o vosso próximo como a ti mesmo. E aí estão todas as leis, ele colocou assim. Só que é o amai ao vosso próximo como a nós mesmos. Como eu vou amar o próximo se eu não me amar verdadeiramente? Eu só posso amar o próximo na quantia e na intensidade que eu me amo. E ficar persistindo em situações que me machucam e me maltratam, eu não estou me amando. Eu estou me julgando e me condenando, me julgando talvez como culpado de alguma coisa que precisa resgatar. E me condenando a viver na dor, a viver na angústia, a viver na decepção. Amar ao próximo também é entender que ele está vivendo uma caminhada de acordo com os conceitos dele, que ele está no momento de entendimento conforme o espírito dele consegue, a consciência dele consegue compreender. Aceitar isso é uma forma de confiar na espiritualidade. Porque muitas vezes, conforme vamos avançando nessa caminhada de autoconhecimento, de expansão da consciência, de despertar espiritual, a espiritualidade vai nos ajudando, nos levando, nos guiando por caminhos. Não é caminhos para que fique tudo maravilhoso e tudo bem, não é isso. Mas eles detêm um conhecimento muito maior do que o nosso, inclusive da nossa própria jornada. Então, se algumas situações eles permitem que ainda estejam próximos a nós, algumas coisas que a gente precisa vivenciar, é porque a gente precisa daquilo para aprender algo. Mas muitas vezes, algumas situações já não estão nos ensinando mais nada. Pelo contrário, estão nos travando a caminhada. Estão nos prendendo sentimentalmente e naquelas vibrações. E aquilo está dificultando o nosso avanço nos setores que a gente poderia avançar. Então a espiritualidade amiga começa a agir, criando esse afastamento natural. Algumas situações foram o que tinham que ser até determinado momento, e agora não precisa mais. E nós não precisamos cortar o nó. Não se corta os nós, nem se arrebenta, se desata. Desatemos esses nós das nossas vidas se nós acharmos que é o momento, com carinho, com amor, com compreensão, devagarinho. E talvez aqueles convívios mais difíceis, mais pesados, começam a ficar mais esporádicos. E aí quando eles agem, quando eles chegam,
Quando eles voltam para nós, para próximo de nós, a gente age com amor, com carinho, compreensão de novo e segue o nosso caminho. Essa tentativa de reflexão sobre hoje vem como um convite, por quê? Porque nós nos pegamos nesses dilemas. Até onde eu devo insistir? Pense você, quantas pessoas tem no seu convívio que é você que manda mensagem, você que liga, você que procura ou você que visita. Quando essa pessoa vem até você, você tenta dar uma palavra amiga, ouvir, auxiliar, dar amor. Mas, no entanto, essas pessoas elas só te procuram para te usar de alguma forma. E mesmo assim, o que talvez seja louvável, que bom, graças a Deus, que nós podemos auxiliar ao outro, essas pessoas te retribuem só com pancadas ou com desdém. Pouco se importam com a gente. Então ficamos nesse dilema, até onde devemos insistir? Trago a você a reflexão para que você talvez não se sinta culpado em determinadas situações. Não se sinta angustiado de ter que estar insistindo e procurando. Por quê? Porque agora que você tem um entendimento um pouco maior da vida, do universo e da espiritualidade, você é um credor dessa pessoa. Então você tem que auxiliar, você tem que insistir, você tem que procurar e você tem que se sujeitar a tudo. Cuidado! Resiliência é muito importante. Resiliência nos ajuda muito. Mas cuidado para não fazer da resiliência algo que fica te maltratando. Viver a espiritualidade no dia a dia também é viver bem. Também é viver vibrando melhor. Também é se aproximar e conviver e participar de núcleos de atividades ou de lugares com pessoas que nos alimentam, que nos fazem bem. Então, minha irmã, meu irmão, para ir encerrando por aqui, cuidado. Às vezes é o próprio universo, a própria espiritualidade que está mostrando para você que os caminhos já são muito diferentes, tanto o seu quanto dessas pessoas. Já são diferentes, de que aquilo não faz mais parte da sua vida, da sua existência e da caminhada que você está. E aí onde está o cuidado que tem que cuidar aí? Tem que cuidar o porquê? Porque muitas vezes nós persistirmos, continuarmos procurando, continuarmos tentando compreender e aceitando essas pedradas que a gente recebe, isso não é uma elevação espiritual. Muitas vezes isso é um sentimento de culpa, talvez, que a gente carregue. Culpa por quê? Talvez porque nos sentimos numa caminhada um pouco melhor, mais evoluída que essas pessoas, e aí nós começamos até a se sentir mal por isso. Porque estamos vivendo no mesmo mundo, às vezes são parentes consanguíneos. E persistir nessas situações, em algumas vezes, pode ser o quê? Pode ser nosso apego. Porque estamos apegados nas coisas que não queremos soltar, nas situações que não queremos soltar. Vivenciar a espiritualidade no dia a dia também é aprender a soltar.
não é afastar, empurrar, criar um muro, se isolar, criar barreiras, dificuldades para que essas pessoas cheguem até nós. Não, não é isso. Pelo contrário, é soltar, deixar que Deus, o universo, deixar que a espiritualidade encaminhe as coisas enquanto a gente trilha o nosso caminho. Se você estiver em dúvida com relação a alguma pessoa ou alguma situação na sua vida, a receita é bem simples, não é minha. A receita é do Cristo, a receita é do Divaldo Franco, a receita é como dizia Chico Xavier incessantemente, amar. Amar sempre. Sempre colocar amor. Se você estiver em dúvida, coloque amor na situação. Coloque amor nos seus pensamentos. Coloque amor nos seus sentimentos para com essas pessoas. Mas o amor, ele não aprisiona. Ele não prende. O amor, ele não traz para si porque ele ama. Não. O amor liberta. O amor compreende. O amor tudo aceita e tudo suporta, inclusive o afastamento, a distância e o entendimento de que estas pessoas estão numa caminhada ou num momento da caminhada diferente de nós. Colocar amor nessas situações para tentar ter um entendimento melhor e talvez se posicionar é também colocar amor para conosco. Precisamos nos amar. Antes de ficarmos nos julgando, nos colocando sempre à prova e sempre em dificuldades por insistência, precisamos nos amar também. Dar tempo ao tempo e o tempo para a pessoa ou para as pessoas que elas precisam para viver as suas vidas da forma que elas acharem melhor. E se elas trazem para nós só mágoas, só pedradas, só pisões, só nos enganam, só passam a perna em nós, deixar elas seguir esse caminho. E nós seguimos o nosso. Sem rancor no coração, sem maiores julgamentos, colocando amor e entendimento. Mas colocar amor e entendimento não significa que tem que estar sempre agarrado comigo. Existe uma coisa chamada distância amorosa. Reflita sobre isso. Gostou do conteúdo do canal? Gostou do tema dessa reflexão? Curta. Coloque o seu comentário, o que você acha sobre isso? Você vivencia essas situações? Não quer deixar um comentário no canal do YouTube para que você não fique exposto? Mande através do e-mail do canal, no sigilo. Não tem problema nenhum. Compartilhe. Quantas pessoas talvez estejam precisando ouvir essa reflexão hoje para sair um pouco desses dilemas que machucam demais a gente e nos machucam lá no silêncio do nosso dia a dia, enquanto nós trabalhamos, quando nós deitamos para dormir, ficam nos machucando essas dúvidas. E, por favor, se inscreva no canal do YouTube, assim você vai estar nos ajudando bastante e não custa nada. Axé, namastê, arro, que assim seja. Fique com Deus, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Obrigado, gratidão.